Fala galera, tudo bem? Galera, eu sou o professor Marcelo Boaro, sou professor de Física. Nesse momento, meu querido, minha querida, eu estou gravando videoaulas de cinemática. Estou começando a cinemática escalar, tá? Vou fazer a cinemática escalar, depois eu vou fazer a cinemática vetorial, parte que envolve vetores, vou fazer depois, tá bom? Cinemática escalar, essa é a aula 1. Vou discutir uns conceitos iniciais, para a gente poder falar de velocidade média e prosseguir os nossos estudos, ok? Muito bem. Então eu vou falar para você definição de ponto material, corpo extenso, referencial. Vou discutir com você o conceito de repouso e movimento, explicar para você que são conceitos relativos. Vou explicar para você o conceito de trajetória e falar para você sobre espaço e variação de espaço, tá legal? Bom, mas antes de começar a aula, por favor, lembre-se, já viu o vídeo meu, conhece meu trabalho, por favor, dá um joinha nos vídeos, compartilhe o meu trabalho, esse é o retorno que eu quero, tá bom? Se você está entendendo, você está sendo bem e esse retorno está valendo, tá legal? Então, ó, volta aqui. Bom, galera, primeira coisa, o que nós estudamos em cinemática? Cinemática nós estudamos movimento dos corpos sem nos preocuparmos com as causas, certo? Estudamos o movimento dos corpos sem nos preocuparmos com as causas. Então, o primeiro conceito de ponto material ou corpo extenso é importante. Por quê? Dependendo do problema que você vai estudar, o corpo, ele pode ser considerado um corpo extenso, ou seja, que tem dimensões, ou um ponto material, ou seja, que não tem dimensões. Por exemplo, eu gravo aqui na cidade de Campinas, no estado de São Paulo, próximo da capital, São Paulo, em torno de 100 quilômetros. Imagine que você esteja aqui, morando em Campinas, você está recebendo um amigo à sua casa, ele está vindo de São Paulo para Campinas. E aí você precisa saber onde ele está. Você pega, você liga para ele, fala, ô, onde é que você está, hein, meu? Ele fala, cara, é o seguinte, demorei um pouco para sair de casa, estou passando nesse momento no quilômetro 40. Ah, no quilômetro 40 ainda? Você sabe que é 100 quilômetros, São Paulo, Campinas. Fala, então tá bom, falou, até mais, desliga. Ó, nesse momento da conversa, meu querido, minha querida, não importa para você se ele está vindo num carro grande, se ele está vindo num carro pequeno, se ele está vindo de ônibus, se ele está vindo de moto, não importa. Quando você vai analisar o movimento do corpo dele, né, o movimento do carro dele que vem até a sua cidade, se você for pegar um mapa, por exemplo, para olhar o deslocamento dele na estrada, não importa, você vai lá no quilômetro 40 e fala, putz, ele está aqui ainda, ó. Então as dimensões do corpo que ele se desloca, no caso do carro, do ônibus, da moto, do que for que ele se desloca, não importam para o problema. Então quando isso acontece, nós dizemos que esse ponto, esse corpo, é um ponto material. Você pode reduzir as dimensões de um corpo num pontinho. Gente, se engana quem acha que ponto material é só coisas pequenas, não é não, tá? Por exemplo, imagina a Terra, planeta Terra, pô, super gigante, né? Planeta Terra girando em torno do Sol, quando você vai estudar o movimento da Terra girando em torno do Sol, você pode considerar o Sol como um ponto material e a Terra como um ponto material e analisar o movimento da Terra em torno do Sol, entendeu? Então, ponto material é quando as dimensões do corpo não interferem na resolução do problema. E um corpo extenso? Não, já um corpo extenso, as dimensões do corpo interferem na resolução. Por exemplo, quando esse seu amigo que está vindo de São Paulo a Campinas chegar à sua casa, se você for estudar o deslocamento dele na rua da sua casa, se for estudar o deslocamento do carro, ou do ônibus, ou da moto, que for, quando ele for entrar na garagem da sua casa, claro que faz diferença, né, meu? Aí faz diferença, ele está vindo com Fusca, com uma moto, com um caminhão, com um ônibus, aí faz diferença, né? Então, quando as dimensões do corpo são importantes para a solução do problema, para o entendimento do problema, nós temos um corpo extenso, ok? Ponto material, corpo extenso. Tranquilo, galera? É só isso mesmo. Referencial. Bom, então vamos estudar, vamos entender o referencial. O que é o referencial? Gente, quando nós estamos no movimento dos corpos, cinemática, o estudo do movimento dos corpos sem nos preocuparmos com as causas. Então a gente vai estudar o movimento dos corpos. Quando você estuda o movimento dos corpos, o que acontece? Você precisa ter, meu querido, minha querida, uma referência. Você precisa ter uma referência. Por exemplo, se eu tenho aqui uma borboleta que se desloca aqui no ar, ó, uma borboleta se deslocando aqui no ar, e eu quero estudar o movimento dela, a posição que ela ocupa aqui no espaço, preciso saber, por exemplo, a trajetória que ela faz, que a gente vai discutir há pouco, eu preciso de ter uma referência, isso nós chamamos de referencial. Por exemplo, se num dado momento essa borboleta estiver aqui, ó, você concorda comigo que ela vai ter uma altura em relação ao chão? Ela vai ter uma distância em relação a essa parede e uma distância em relação àquela parede. Então veja só, com essas três variáveis, nós vivemos num mundo de três dimensões, então com essas três variáveis, você consegue definir muito bem qual é a posição, né, onde essa borboleta vai estar em cada instante de tempo. Então você precisa definir uma referência, você precisa ter uma referência, tá? Aqui no caso, na sala em três dimensões. Mas
Para efeitos práticos, quando é que você trabalha com referencial? Por exemplo, gente, quando uma pessoa está dentro de um ônibus, conversando com o passageiro ao lado, o ônibus está indo, você está conversando com a pessoa do lado, tá, Paraná, Paraná. Para você que está ao lado dela dentro do ônibus, ela está em repouso, você concorda comigo? Então, para você, ela está em repouso, você vai conversando com ela, está em repouso. Mas você concorda comigo que para uma pessoa que estiver do lado de fora do ônibus, vendo você passar, e essa pessoa junto com você passar, para aquela pessoa que está fora, vocês dois não estão em movimento? Então, para essas questões práticas, você consegue entender a questão do referencial, tá bom? O referencial adotado é importante para você conseguir definir quando um corpo está em repouso ou quando um corpo está em movimento. Então, a ideia de referencial já está associada ao próximo tópico ali, que é o repouso e o movimento. Quando o corpo está em repouso, quando o corpo está em movimento. Note que, esse exemplo que eu citei para você agora, você está no ônibus, conversando com a pessoa que está ao seu lado. Paraná, Paraná, conversando com a pessoa. Para você, a pessoa está parada, né, gente? Você não está conversando com ela assim, e aí, como é que estão as coisas do dia? Não, você está conversando com ela na boa, do lado. Então, para você, ela está em repouso. E para o cara que está de fora, ela está em movimento. Foi isso que eu falei? Logo, olha que interessante. O conceito, meu querido, de repouso e de movimento não são conceitos absolutos, tá? Não existe nada no universo que está absolutamente em repouso, ou seja, não depende de nada, ela está em repouso. E não existe nada no universo que esteja realmente em movimento, não depende de nada, está em movimento. Isso não existe, esse conceito absoluto de repouso e movimento não existe. O que nós temos são conceitos relativos. Nós temos o movimento relativo, tá? E nós temos o repouso relativo. Os movimentos relativos nós temos, movimentos absolutos não. Tudo bem? Entendeu? Simples isso, né? Você tem vários exemplos, tá? Uma pessoa num avião, ela pode falar assim, eu estou em repouso, é a Terra que está girando aqui. É um pouco estranha essa ideia, mas ele pode falar. Se ele adotar como referencial o avião, que ele está indo com uma velocidade constante, ou em linha reta, em velocidade constante, ele pode falar assim, eu estou em repouso e tudo é que está se mexendo aqui, tá? Então, o conceito de repouso e de movimento são relativos. E aí, galera, tem um outro conceito interessante, que é o conceito de trajetória, que também, como você vai notar, ele é relativo ao observador. O que é trajetória, Boaro? O que é trajetória? Simples, galera. Imagina então que eu tenho essa borboleta, e aí eu vou fazer essa borboleta aqui, né? Vou analisar o movimento dessa borboleta aqui, voando. O que é trajetória, meu querido, minha querida? A trajetória é o conjunto desses pontos que essa borboleta vai ocupar aqui no espaço, entendeu? O conjunto desses pontos, essa sequência de pontos que ela vai ocupar aqui no espaço, é a trajetória. Tá bom? Trajetória, esse conjunto de pontos. Note que trajetória, assim como repouso e movimento são relativos, a trajetória também é relativa, cara. A trajetória também é relativa. Sabe por quê? Então eu vou pegar como exemplo o ônibus. Estamos lá no ônibus, certo? Se você está no ônibus ao lado de uma pessoa, você concorda comigo que se você soltar um objeto, você solta um objeto, esse objeto cai na sua mão? Para você e para a pessoa que está ao seu lado, você concorda comigo que ele caiu em linha reta? Concorda ou não? Você solta o objeto, caiu em linha reta. Agora, e para a pessoa que está do lado de fora do ônibus? Esse objeto caiu em linha reta assim também ou não? Não, claro que não. Por que não, meu querido, minha querida? Porque o ônibus está andando. Você e a outra pessoa estão dentro do ônibus. Então o ônibus está andando, a pessoa está andando. Quando você solta o objeto, olha só, eu vou vir aqui no cantinho do vídeo para te mostrar, Está aqui o objeto, o ônibus está indo para lá. Você vai soltar o objeto assim. A pessoa está lá de fora vai ver o quê? Soltou. Mas o ônibus não está andando? Pegou aqui. Então, para você que está dentro do ônibus, você vê uma linha reta, para a pessoa que está fora do ônibus, ele vai ver o quê? Esse movimento, que é chamado de arco de parábola. Então a trajetória, por exemplo, pode ser uma linha reta se você está dentro do ônibus, mas pode ser também um arco de parábola para uma pessoa que está fora. Entendeu? Entendeu, meu querido? Esse é o movimento. Então, o conceito de trajetória também é relativo, Boaro? Sim. Então, referencial, dependendo do referencial, faz com que repouso e movimento sejam relativos e faz com que trajetória também seja um conceito relativo, tá bom? A trajetória é relativa. Depende de quem? Depende do referencial. Entendeu, meu querido? Entendeu, minha querida? Então vamos lá, avançando. Espaço e variação do espaço. Gente,
essa aula inicial aqui é tranquila, os conceitos iniciais de cinemática são tranquilos, tá? Então vamos fixar bem para você entender e caminhar legal no estudo da sua cinemática. Então eu pego assim, ó, se eu pegar o conjunto de pontos que esse corpo ocupou aqui, a borboleta, por exemplo, né, ou carro numa estrada, ou uma moto numa estrada, por exemplo, eu pego um conjunto de pontos que uma moto fez numa estrada, e aí eu escolho um zero, tá? Eu escolho o zero, que é a chamada origem dos espaços, tá? A origem dos espaços é o seu zero, é a sua referência. E aí eu adoto, por exemplo, gente, 1 quilômetro, tá? Ó, o espaço dado em quilômetros, ou o espaço dado em unidades do sistema internacional, que é o metros. Então pode pensar assim, ó, eu tenho aqui alguém que fez uma trajetória, por exemplo, uma bicicleta, o cara está andando de bicicleta, ele sai do zero, 1, 2, 3, 4, e assim por diante. Então o que é o espaço, Boarô? Meu, tranquilo. O espaço simplesmente é aquele ponto que ele ocupa num dado instante de tempo em sua trajetória. Então o espaço é o ponto. O espaço 1 metro, espaço 2 metros, espaço 3 metros. Espaço pode ser negativo, hein? Espaço menos 1, menos 2, por quê? Porque depende de onde você chama de zero. Tá? Se eu chamar ali de zero, aqui é negativo. Estou indo para lá, estou no menos 1, passo pelo zero, vou para o 1, vou para o 2, vou para o 3 e assim por diante. Tá bom? Só isso, Boarô? Só isso, cara, relaxa. O espaço é esse ponto aí, tá legal? Agora, galera, muito importante é você saber trabalhar com a variação do espaço. Variação do espaço é muito importante, tá bom? O que é a variação do espaço, Boaro? Gente, o que é a variação do tempo? É o tempo final menos o tempo inicial. O que é a variação de altura, quando uma coisa está subindo? Ora, é a altura final menos a altura inicial. O que é a variação do espaço? Simplesmente espaço final menos espaço inicial. Então, ó, se eu tenho um carrinho que sai lá do ponto menos 1 e vai até o ponto 3, o que é a variação do espaço? Variação, eu vou apagar um pedacinho aqui só para escrever na louça. Aqui, ó. Variação, galera, simplesmente é espaço final menos espaço inicial. Variação é final menos inicial, tá bom? Não importa o que ele faz no meio do caminho, galera. Se ele sai do menos 1, dá uma volta, vai até lá, Paraná, e para no 3, a sua variação do espaço sempre considera apenas o espaço final e o espaço inicial. Apenas isso, meu caro. Então, nesse meu exemplo, ΔS vai ser o quê? Me ajuda, me ajuda. Espaço final, 3. Menos. Esse menos é da fórmula, gente. Por que esse menos é da fórmula? Porque a variação do tempo é o tempo final menos o tempo inicial. Variação da velocidade é a velocidade final menos a velocidade inicial. Variação do espaço é espaço final menos espaço inicial. Então esse menos é da fórmula, ok? Quanto vale o espaço inicial? Menos 1. Por quê? Porque eu inventei, gente. Eu peguei o menos 1 aqui, ó, para estudar. Não tem problema nenhum. Então a variação do espaço vai ser final menos inicial. 3 menos 1. 3 menos 1. Ah, mas vai ficar mais, né, bora? Isso. Menos menos é mais. Então a variação do espaço dele aqui, ó, 3 mais 1, 4. Ah, entendeu, meu querido? Entendeu, minha querida? É isso que está acontecendo, galera. Então, resuminho para você, para a gente fazer um exercício de aplicação. Muito tranquila essa aula, tá? Ó, leva a aula, viu, gente? Eu estou fazendo esse curso bem detalhado. Eu estou fazendo mais de 25 aulas só para cinemática. Cinemática escalar e a cinemática vetorial. Vai dar mais de 25 aulas, detalhado para você entender bem. Faça passo a passo para você entender bem. Ó, ponto material. Quando as dimensões do corpo não importam para o problema, ok? As dimensões não importam? Posso considerar um pontinho se deslocando? Sim. Cuidado, hein, gente? Esse ponto, ele tem massa, tá? É um ponto material, mas ele tem massa, ele possui massa. Eventualmente, ele possui carga também, carga elétrica também, tá bom? Corpo extenso é quando as dimensões do corpo são importantes para o movimento. Por exemplo, um trem atravessando uma ponte, um trem atravessando um túnel. Eu vou ter uma aula em detalhes para esse tipo de problema, tá? Então, nessa situação, o corpo extenso, as dimensões são importantes. Referencial é sua referência para o deslocamento, tá legal? 3 dimensões, x, y, z, ou, como aparece na maioria dos casos, né? Um corpo que se desloca, um carro que se desloca, a pessoa que está lá dentro é um referencial, você que está do lado de fora é outro referencial, um trem, tá? Para quem está lá dentro é um referencial, para quem está fora é outro referencial, um astronauta que se afasta da Terra, ele é um referencial, você que na Terra é outro referencial, tá bom? Repouso e movimento são conceitos relativos, certo? Depende do referencial. Assim como a trajetória é um conceito relativo, depende do referencial. Tá legal? Gente, e aí, por fim eu falei do espaço e da variação do espaço.
O espaço é o ponto que ele vai ocupar ao longo dessa trajetória. E a variação do espaço simplesmente é final menos inicial. Final menos inicial. Se ele sair do 1 e for até o 2, vai ser 2 menos 1, final menos inicial. Se ele sair do 1 e for até o 4, vai ser o quê? Vai ser 4 menos 1, final menos inicial. Tá bom? Pode ser negativo também, tá, gente? Ó, pode ser negativo também. Se ele sair do 2 e for para o 1, é final 1 menos inicial, 2. Quanto que é 1 menos 2? 1 menos 2 é menos 1, tá bom? Então, ΔS pode ser uma coisa negativa também, tá? Aqui eu peguei do menos 1 até o 13, então for 3 menos 1, 3 mais 1, 4. 4 metros que eu assumi aqui como espaço em metros, que é o Sistema Internacional de Unidades, tá bom? Meu querido, então eu vou pôr na sua tela o exercício. Você lê junto comigo pra gente resolver legal aqui, tá bom? Ó, dê uma olhada aí na sua tela, ó. O exercício diz o quê, galera? O exercício que é na Federal do Rio de Janeiro diz: Heloísa, sentada na poltrona de um ônibus, afirma que o passageiro sentado à sua frente não se move, ou seja, está em repouso, ponto. Ao mesmo tempo, Abelardo, sentado à margem da rodovia, vê o ônibus passar e afirma que o referido passageiro está em movimento. Opa, como é que é agora? Como é que é? Não estou entendendo. Não, tranquilo, calma. Olha lá, ó, dentro do ônibus tem a Heloísa e um cara à frente dela. Do lado de fora do ônibus tem o Abelardo sentado. Heloísa diz que o passageiro à sua frente não se move, enquanto que Abelardo lá de fora fala: não, os dois estão se movendo. Peraí. Continuando a leitura. De acordo com os conceitos de movimento e repouso usados em mecânica, explique de que maneira devemos interpretar as afirmações de Heloísa e Abelardo para dizer que ambas estão corretas. Olha, ele afirmou, hein? Tá? Ambas estão corretas. Explique de que maneira devemos interpretar para dizer que ambas estão corretas. Gente, depende do referencial, né? Então, ó, volta aqui. Galera, o que acontece? Tranquilo, né, gente? Um exercício bastante tranquilo. Heloísa e o passageiro, os dois estão se deslocando no ônibus. Para Heloísa, o passageiro que está à frente está em repouso, e para Abelardo, que está do lado de fora, ao olhar os dois, está em movimento. Quem que está certo? Quem que está errado? Não, gente, não tem essa. Os dois estão certos, ambos estão corretos, porque depende do referencial. Para Heloísa, a pessoa que está à frente está em repouso. Para Abelardo, que está do lado de fora, os dois estão em movimento, certo? Repouso e movimento são conceitos relativos. Entendeu, meu querido? Entendeu, minha querida? Gente, meu trabalho é assim, ó, para quem não conhece, tá vendo o primeiro vídeo? Todo final de vídeo eu ponho um link aqui para um vídeo que eu chamo de vídeo de menu, tá? E ponho também um link para o primeiro vídeo da sequência, tá? De cada uma delas, no caso, cinemática. Eu ponho um vídeo aqui, você vai clicar aqui, você vai cair no vídeo de menu. Nesse vídeo de menu eu faço os exercícios. Eu criei o site. No site eu coloco lista de exercícios para vocês e eu faço esses exercícios, resolvo esses exercícios, faço vídeos também e ponho nesse vídeo de menu, tá bom? Então você clica aqui, você cai lá, você pega os exercícios dessa aula e faz outros exercícios. As listas que eu faço tem pelo menos 7 exercícios por aula. Desses 7 exercícios por aula, 5 eu resolverei em vídeos e colocarei para você, tá bom? Um trabalho bem completinho para dar uma força para você nos seus estudos. Então é isso. Galera, espero que você tenha gostado. Tudo bom para você? Muito obrigado. Fica com Deus. Até mais. Valeu!